Vamos ver um exemplo, então, envolvendo aí a máxima transferência de potência. A gente tem esse circuito aqui, e tem uma resistência RL de carga, em que são pedidas aqui três itens. Né? No item A, calcular a potência dissipada pelo resistor RL quando, para três diferentes valores, para RL igual a 3 kΩ, igual a 500 ohms e igual a 1,75 kΩ. No item B, solicita-se qual a máxima potência que pode ser dissipada por RL nesse circuito. Né? Então a gente vai utilizar o teorema da máxima transferência de potência, que o RL ele vai dissipar a máxima potência conectada nesse circuito quando ele tiver o mesmo valor que a resistência de Thevenin deste circuito ao qual ele está conectado. E o item C, quais valores de RL dissipam a potência de 20 mW? Como assim quais valores, né? Lembra daquele exemplo que o gráfico aquele que a gente plotou a potência, né? Para esse circuito aqui, né? Esse gráfico aqui ele está dizendo que eu tenho, por exemplo, a potência de 1,5 kW, eu tenho dois possíveis valores de resistência aqui, que eu não sei agora qual é, mas enfim, eu tenho um valor aqui entre aproximadamente 4 ohms, que dissipa essa potência, e do outro lado lá eu tenho um outro valor lá próximo na faixa de mais de 20 ohms, que dissipa a mesma potência de 1,5 watts naquele circuito. Né? Então, exceto no máximo, no ponto máximo, que a gente tem um único valor de resistência, que vai dissipar aquele valor máximo, mas os outros valores de potência que são possíveis, é possível a gente ter dois valores de resistência que dissipam a mesma potência, né? Um valor mais baixo e um valor mais alto, né? Porque é uma função quadrática aqui. Então a gente vai achar, deve encontrar dois possíveis valores aí de resistência que dissipam essa potência aqui de 20 mW, ok? Então, primeiro passo aqui para a gente analisar esse circuito, já que a gente vai ter que determinar a máxima potência transferida para esse resistor, é determinar o equivalente. Pode ser o equivalente de Thevenin ou de Norton, né? O mais comum aí é a gente optar pela a determinação do equivalente de Thevenin mesmo, né? Então, para determinar o equivalente de Thevenin, vamos seguir as regrinhas aqui. Eu vou desconectar o circuito de carga. Então, o circuito que eu quero determinar o equivalente, ele tem a resistência aqui de 2 kΩ. Então esse aqui, só desconectando a carga RL, é o circuito que a gente quer determinar o equivalente de Thevenin, esse trecho aqui. Então o primeiro passo, procedimento normal, a gente vai determinar qual que é a tensão com esse circuito aberto, qual que é a tensão produzida aqui. Então a tensão desse circuito aberto, né, ela vai ser igual à tensão de Thevenin da fonte equivalente. E depois a gente vai determinar, inativando as fontes, a resistência equivalente. Bom, com esse circuito aberto, ó, terceiro é o seguinte, eu posso atribuir com o circuito aberto, eu vou chamar uma corrente, a gente poderia utilizar análise de malhas, mas a gente tem aqui um trecho aberto, né? Então a corrente que circula aqui, né, é zero. Por quê? O circuito, esse trecho aqui está aberto. Então a corrente que passa pelo ramo aqui de cima, né, e por esse circuito aberto é zero. Então a corrente que circula aqui, certo? Por esses elementos, só tem um caminho fechado para ela circular e ela vale a corrente I, né? Então eu posso escrever para esse caminho fechado aqui uma LKT que vai ser, eu tenho o potencial ali sobre o resistor, o primeiro resistor da esquerda, 2 kΩ,
vezes a corrente I, mais o potencial sobre a fonte de 20 volts, certo? Aí seguindo para cá agora, né? Mais o potencial na fonte de 30 volts, mais o potencial sobre o resistor de 2 kΩ também, vezes I. E a gente fechou, completou o caminho igual a zero. Então aqui a gente vai ter uma equação que é 4 kg vezes I, tem que ser igual a menos 50. E a gente vai achar uma corrente aqui de menos 50 dividido por 4K, que dá um valor de 8, não, onde é que está? 12,5 menos 12,5 miliamperes. Bom, para que eu vou usar essa corrente aí, então? Eu posso determinar agora qual que é o potencial aqui, né? Vamos chamar simplesmente de VTH. Se eu sei que tem fluindo para cá menos 12,5 miliamperes, é o que a gente calculou, né? É a mesma coisa que posso chamar também de 12,5 miliamperes no sentido oposto, ok? E aí, o potencial VTH, eu posso agora escrever uma outra LKT para este trecho aqui, ó, em vermelho. Tá? Porque agora eu sei o potencial nas fontes, que fazem parte desse caminho, e o potencial nesse resistor de 2K. Então, eu posso escrever uma outra LKT aqui, esse trecho em vermelho, que vai ser o potencial nesse sentido aqui, ó, com essa corrente que eu representei para cima agora, porque, enfim, eu achei negativo, então eu posso considerar ela positiva para cima. Potencial no resistor sobre o resistor de 2K vai ser 2 kΩ, a resistência dele, vezes a corrente de 2,5 miliamperes, menos um potencial de 30 volts nessa fonte. Aí, seguindo o caminho aqui, chego pelo terminal positivo, então mais 40 volts sobre a fonte aqui de cima, né? E aqui eu cheguei pelo terminal positivo também da tensão VTH que eu quero determinar, é a minha incógnita. Então, mais VTH, certo? Isso aqui tem que ser igual a zero, tá? Então, essa é a segunda equação. Para determinar o VTH, né? Então, aqui a gente tem 2K vezes 12,5 mili, né? O K é 10 na 3, o mili é 10 na menos 3, então eles se cancelam aí, isso aqui fica 1. Então eu tenho 2 vezes 12,5, vai dar 25. Menos 30 mais 40, vai dar mais 10. Isso aqui mais VTH é igual a zero. Então, VTH, tensão equivalente de TVNAM, é menos, deve ser uma fonte de menos 35 volts. Tá? Então, a fonte está definida. O outro passo agora é definir a resistência equivalente. Pego esse circuito e inativo as fontes. Só tem fonte de tensão. Inativo as fontes, curto-circuitando elas. Então, fica simplesmente com um circuito resistivo ali que é dois resistores, um 2K. A fonte aqui de cima de 20 volts inativa curto-circuitando ela. A de 30 volts que tinha aqui curto-circuito. Então, fica simplesmente dois resistores de 2K em paralelo. A fonte de 40 volts aqui em cima também inativada. A resistência equivalente total aqui vista desses terminais, então é simplesmente 2 kΩ paralelo com 2 kΩ. Né? Duas resistências iguais, aí é equivalente, em paralelo, é equivalente da metade delas. Né? Então,
a resistência é 1 kΩ e a fonte é menos 35 volts. Então, o circuito equivalente, ele fica com, olha só, eu desenhei aqui, ó, na hora de calcular a VTH, eu considerei o potencial positivo aqui em cima e o negativo aqui embaixo. Então, para desenhar a minha fonte equivalente, eu vou desenhar uma fonte com os mesmos potenciais, ó, positivo em cima, negativo embaixo, como eu utilizei para determinar aqui a tensão de circuito aberto, tá? Positivo em cima e negativo embaixo. O valor que eu achei dessa fonte foi menos 35 volts, tá? Positivo em cima, negativo embaixo. Em série com uma resistência de 1 kΩ. Então, esse aqui é o circuito equivalente de Thevenin, certo? Desta rede aqui, ó, que a gente separou e simplificou essa parte aqui, então, do circuito, por um equivalente de Thevenin, que é uma fonte de menos 35 volts, com essa polaridade, em série com um resistor de 1 kΩ, ok? Agora fica mais fácil da gente determinar então a potência que vai ser dissipada se tiver uma resistência de carga conectada aqui, esse circuito equivalente, para esses três valores, 3K, 500 e 1,75K. Tá? E aí eu posso escolher agora, bom, em vez de trabalhar com uma fonte de menos 35 volts, isso aqui é igual, né? Eu ter uma fonte que o negativo está lá em cima e positivo aqui embaixo, de 35 volts, não tem diferença nenhuma, né? As duas fontes são, os dois circuitos são idênticos, ok? Certo? Então, considerando dessa forma, vamos dizer que eu tenho uma fonte de 35 volts com essa polaridade, uma resistência de 1 kΩ, que é a minha resistência equivalente, e a resistência de carga, que é variável. Então, para a corrente que vai circular nesse circuito, corrente I, é dado por, vamos supor, já que a gente mudou o sentido da polaridade aqui, né? Então a corrente vai circular no outro sentido, corrente positiva, né? Porque se o positivo da fonte está aqui embaixo mesmo, então a corrente vai sair do terminal positivo da fonte, a corrente positiva desse circuito. Então a corrente aqui que eu vou ter nesse circuito vai ser dado por o potencial de 35 volts dividido por RL mais 1 kΩ, ok? Então, para RL, vamos chamar que RL1 igual a 3 kΩ, né? A gente vai ter uma corrente, eu vou chamar a corrente I1, que vai ser 35 volts, nesse sentido aí que eu atribuí. 1 kΩ mais 3 kΩ, então vai dar um total aqui de 4 kΩ, né? 35 volts dividido por 4 kΩ vai ser uma corrente de 8,75 miliamperes. A potência dissipada para esse valor aí, de RL1, vai ser RL1 vezes a corrente I1, ou seja, 3 kΩ vezes 8,75 miliamperes ao quadrado, né? Esqueci aqui do corrente ao quadrado. Então a potência para esse primeiro valor aí de resistência, dá uma potência dissipada, uma corrente de 8,75 miliamperes, uma potência de 229,69 miliwatts. Ok? Para um outro valor, um RL2 de 500 ohms, a corrente, eu vou chamar uma corrente 2, vai ser 35 volts dividido por a resistência equivalente de Thevenin, de 1K, né, que é 1000 ohms,
em série com uma de 500. Então vai ser 35 volts dividido por 1.500 volts. Isso vai dar uma corrente de 23,33 miliamperes. E aí a potência dissipada vai ser 500 ohms vezes 23,33 miliamperes ao quadrado, né? Que dá uma potência de 272,22 miliwatts. Para o terceiro valor ali solicitado, RL3, é um valor de 1,75 kΩ, né? Nossa resistência de carga. Então a corrente I3 para esse caso vai ser 35 volts dividido pela resistência total, que é 1K mais 1,75K, ou seja, 2,75 kΩ. Isso dá uma resistência de 12,773 miliamperes aproximadamente. E a potência dissipada será, cuidado para, na hora de calcular a potência dissipada, não utilizar esse valor aqui, ó. Não é esse valor aqui é o RL mais a resistência equivalente. A gente quer calcular a potência dissipada apenas em RL. Então a potência dissipada em RL, né, é somente RL vezes a corrente, tá? Não usar o mesmo valor aqui, né, que a gente utilizou para calcular a corrente. É tipo, vocês podem usar outro caminho aí, calcular o potencial primeiro, enfim, né? Mas não é esse mesmo valor aqui. Tem que usar esse aqui, né? 1,75, que é o valor da resistência mesmo. Então a potência dissipada é 1,75 kΩ vezes a corrente de 12,73 miliamperes ao quadrado. Isso dá uma potência de 283,47 miliwatts, certo? Então, 283 miliwatts, 272,2 miliwatts e, no primeiro caso, 229,7 miliwatts quase, né? Isso. Tá? Então a gente concluiu aqui o item A solicitado, né? Agora o B, qual a máxima potência que pode ser dissipada por RL? Então a gente viu no teorema da máxima transferência de potência que a máxima potência ela é obtida para esse circuito equivalente aqui, quando a minha resistência de carga ela tiver o mesmo valor da resistência equivalente de Thevenin ou de Norton, né? Ou seja, quando ela tiver esse valor aqui, ó. Então, quando a resistência for de 1 kΩ, a gente vai ter a máxima potência. Qual que é o valor dessa potência? A gente pode calcular de novo aí calcular a corrente que vai fluir. A corrente será 35 volts, agora dividido por 1K em série com 1K, ou seja, 2 kΩ. A corrente vai ser de 17,5 miliamperes, isso aí. E aí a potência dissipada por RL, né? Só uma das resistências, então vai ser 1 kΩ vezes 17,5 miliamperes ao quadrado. E dá então uma potência RL máxima
de 306,25 miliwatts. Então, a máxima potência transferida por esta fonte equivalente, certo? Máxima potência aqui vai ser de 306,25 miliwatts. Uma observação aqui, né? A gente está determinando qual que é a máxima potência dissipada nessa resistência de carga, mas essa não é a potência total fornecida pelas fontes do circuito, né? Porque o resistor equivalente aqui de Thevenin, ele representa outras resistências do meu circuito, né? Do meu circuito original, representa essas outras resistências aqui. Então, dissipar uma potência nessa resistência de carga, dissipar uma potência, por exemplo, de 306 miliwatts, não significa que essa é a potência que as fontes estão fornecendo. Pelo contrário, as fontes têm que fornecer mais potência. Por quê? Porque esse resistor também está dissipando potência e esse resistor também está dissipando potência. Então, com certeza, essas fontes aqui juntas, elas vão ter que fornecer uma potência bem maior do que esses 306 miliwatts, né? Ou seja, tem outras partes do circuito que estão dissipando potência também. A gente só está determinando a máxima potência que esse resistor aqui consegue dissipar conectada a este circuito, né? E o valor dessa resistência tem que ser, então, 1 kΩ para a gente obter a máxima potência dissipada nesse ponto aqui do circuito, né? Mas lembrando que, então, isso não vai ser a potência total que as fontes estão produzindo ou estão fornecendo. Elas vão ter que fornecer potência maior ainda, porque tem outras partes do circuito que também estão demandando potência, estão dissipando potência, certo? Vale a observação aí, tá? Então, esse aqui era o item B desse exemplo, né? Então, o valor de 1 kΩ, 306 miliwatts, que pode ser dissipado, 306,25 miliwatts, mais precisamente, né? Então, quais valores, agora, o item C, quais valores de RL que dissipam uma potência de 20 miliwatts? Bom, agora a gente tem que usar de novo uma relação, aí, uma equação que nos dê a potência nesse circuito. Vou desenhar aqui de novo. Nunca é demais desenhar o circuito para não redesenhar, né? Então, agora eu não sei o valor de RL, né? Eu quero procurar o valor de RL que, conectado a esse equivalente de Thevenin aqui, ele vai dissipar 20 miliwatts. Mas aí, como a gente observou no outro exemplo que a gente viu, o gráfico, né, da potência em função da resistência, ela tem uma função, lembra uma parábola, existem além do ponto máximo, então sempre vão existir dois valores de resistência possíveis, né, em que dissipam o mesmo valor da potência. Então, se a gente calcular aqui de novo, a potência dissipada por RL, ela pode ser dada pela expressão, aquela expressão que a gente já tinha achado para determinar a máxima transferência de potência, enfim, mas era RL vezes a corrente, né? E a corrente a gente pode escrever como sendo o potencial, aqui no caso de 35 volts, dividido por RL mais 1K, é 1000 ohms, né? Então, a potência é RL vezes a corrente, que pode ser dado pela expressão 35 dividido por RL mais, vou escrever aqui 1000, que é 1K equivalente, ao quadrado, corrente ao quadrado, ok? Então, essa expressão ela vai ser igual a 20 miliwatts, igual a, então, RL vezes 35 ao quadrado sobre RL mais 1000 ao quadrado também, igual a 20 miliwatts. E aí, a gente vai resultar essa expressão aqui, né? A gente pode reescrever como uma equação de segundo grau, né? Que vai dar uma equação aqui, se a gente trabalhar esses termos, 35 ao quadrado, fizer o quadrado aqui desse produto aqui, vai dar uma equação
equivalente aqui de, deixa eu achar nas minhas anotações, $20.000 ou 20 vezes 10 na menos 3, né? 20.000 é 20 vezes 10 na menos 3, vezes RL ao quadrado, menos 1.185 vezes RL, mais agora 20.000, ou 20 vezes 10 na 3, igual a zero. Então é achar as raízes dessa equação aqui, certo? E as raízes dessa equação é 20.000 vezes R ao quadrado, menos 185 RL, mais 20.000, isso aí. Fazendo aí, aplicando o Bhaskara, ou achando as raízes dessa expressão aqui, vai dar um valor de resistência de 16,882 ohms, certo? E um outro valor, um segundo valor, RL2, bem mais alto aí, de 59,233 kΩ, né? Ok? Então, esses dois valores de resistência, vocês podem conferir aí, conectados a esse circuito equivalente, eles devem dissipar a potência de 20 mW. Então, tem um valor bem pequeno, né, de 16,8 ohms, e um valor bem alto aí de 59,2 kΩ, 59,2 mil ohms, que conectados àquele circuito ali dissipariam a mesma potência nessas duas resistências, tá bom? Então isso conclui daí o solicitado também no item 3 do problema, no item C do problema, beleza? Lembrando então, sempre, né, vão existir aí no circuito equivalente dois valores de resistência que dissipam a mesma quantidade de potência. Apenas no ponto de máxima potência que a gente tem um único valor, e esse único valor ele é obtido quando a resistência de carga é igual à resistência equivalente de TVNAM. Ok? Até mais, então.